Olá, tudo bem? Eu entrevistei o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia ou CPI da Covid. A entrevista foi num apartamento dele, aqui em Brasília, onde ele finalizava o relatório de todos os trabalhos, né, que começaram há 6 meses. O senador Renan Calheiros conversava com colegas da CPI enquanto conversava comigo, muito por mensagens do WhatsApp, e dizia que havia realmente divergências e que ele estava tentando produzir um relatório que fosse de consenso do chamado G7, que é o grupo majoritário da CPI, que conseguiu fazer um excelente trabalho, é preciso que se diga. Porém, agora no relatório, na conclusão, existem divergências. O senador disse que há alguns pontos de discordância. Por exemplo, há senadores que não querem que o senador Flávio Bolsonaro seja indiciado, o que não faria o menor sentido, já que o Flávio Bolsonaro foi apontado durante a investigação como um facilitador dos interesses da Precisa ou do empresário Francisco Maximiano, na verdade, em nome de uma outra empresa dele que buscou empréstimos do BNDES. Foi o próprio Flávio Bolsonaro que levou esse empresário para lá. Então não faria sentido que o senador, tendo sido descoberto nesta ação que pode caracterizar o crime de advocacia administrativa, não faria sentido que ele ficasse fora do relatório. Porém, existe um ponto de divergência aí. Um outro ponto é o general Braga Neto. Ele foi o coordenador, o responsável pelo comitê de crise para administrar as ações durante a pandemia. Se o Jair Bolsonaro está sendo denunciado por homicídio e está sendo denunciado também por genocídio, o executor desta política negacionista e desta política que a olhos vistos, criminosa, como é que ele não seria também indiciado? Mas há resistência na própria CPI para o indiciamento de Braga Neto. Então, um dia depois da entrevista, veio a notícia de que a leitura do relatório, que estava prevista para a próxima terça-feira, dia 19 de outubro, ela então foi adiada. Não tem data para ser realizada, pelo menos não havia data marcada até a noite deste domingo, que é o dia 17 de outubro. Mas o senador adiantou exatamente o que ele pensa, o que ele pretende fazer e o que é que ele colocou no relatório, nesta entrevista exclusiva que você então verá a partir de agora. Eu agradeço a todos vocês pela audiência e vamos ficar então com a entrevista do senador Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid. Bom, ainda faltam alguns dias para a aprovação. Como é que está a discussão para essa aprovação? Está muito tenso o debate? Não, ainda não, porque nós estabelecemos um calendário óbvio. A partir do dia 15 nós já estamos com o relatório praticamente pronto, faltando alguns ajustes, algumas correções. Na segunda-feira nós vamos ouvir ainda depoentes, mas à tarde nós vamos fazer uma reunião coletiva do grupo, quando discutiremos ponto a ponto do relatório. Por enquanto, como você sabe, é o que o relator pensa, né? Mas o relatório não será jamais um relatório do relator, terá que ser um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. A democracia é isso. Então, cada ponto, cada capítulo, cada sugestão de indiciamento, cada prova, cada indício, isso vai ser observado por todos. E é muito importante que todos saibam que uma investigação coletiva parlamentar, de comissão parlamentar de inquérito, ela funciona como se fosse um inquérito policial, né? O inquérito policial vai para a justiça, esse é o processo penal brasileiro, e se repete na justiça tudo que se investigou. Então, a rigor, o que nós estamos fazendo é, a partir das provas e dos indícios, sugerindo a continuidade da investigação. Nós não estamos julgando ninguém, absolutamente. Eu jamais seria julgador. Nós estamos, em função do que nós apuramos, indicando que aquilo ali seja investigado.
Eu acho que é essa a fundamental diferença, sobretudo daquelas pessoas que querem colocar nomes ou retirar nomes. Em nenhum momento eu vetei nenhuma linha da investigação. Eu sempre apoiei a maioria. Quando pediram para antecipar o debate com juristas, eu fiz questão de antecipar e de ampliar essa discussão. Agora, não dá de forma nenhuma você se obrigar a fazer um debate, a recolher o pensamento dos juristas e depois ignorá-los, né? Não foi para isso que eu recebi essa missão. Até porque é um relatório, né? É um relatório, é uma indicação da continuidade da investigação. Não é um julgamento, e nem poderia ser um julgamento, porque a CPI, ela produz algo semelhante ao que a polícia produz no seu inquérito policial. Agora, se um procurador quiser, o órgão a quem cabe fazer a denúncia, se ele quiser, ele pode denunciar sem nenhuma investigação, porque a investigação já foi feita. Pode, mas ele pode denunciar, né? E pode pedir para a investigação continuar, prosseguir, que é o que comumente acontece nessas circunstâncias. Entendi. Senador, agora tem algo muito forte do que eu li do relatório, que é o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por vários crimes, 11 crimes, se não me engano, e inclusive por homicídio. O senhor está convencido, como investigador, como relator, o senhor está convencido de que o presidente da República cometeu o crime de homicídio? Olha, o relatório ele precisa ser pormenorizado, circunstanciado, né? E você precisa fazer a caracterização da conduta e verificar qual é o tipo penal correspondente. O presidente da República está sendo indiciado por homicídio comissivo, por omissão, exatamente porque deixou de fazer aquilo para o qual estaria obrigado em função do cargo que ocupa, quer seja, né, a proteção da saúde das pessoas, a necessidade de proteger a vida enquanto representante do Estado. Então, e os juristas são quase que unânimes em afirmar que há uma óbvia caracterização de homicídio comissivo por omissão. O senhor acredita que vai haver repercussão interna disso, considerando que o procurador-geral é indicado por ele? Os indiciamentos são vários, os tipos penais também, porque não há como fazer diferente. Neste caso apurado, não há como você escolher um tipo penal e aquele tipo penal substituir os demais. Eles são cumulativos, né? Nós vamos indiciar por crimes contra a vida, por crimes contra a saúde pública, por crimes comuns, por crimes de responsabilidade, por genocídio na questão dos povos originários, né? E por homicídio, que é um crime comum caracterizado, sobejamente caracterizado. Então, no que diz respeito ao senhor está convencido de que houve de fato esse crime, tanto o genocídio quanto o homicídio? O relatório é evidente que, por enquanto não for aprovado pela maioria da comissão parlamentar de inquérito, é um pouco o que eu penso. Né? É o que eu penso, mas assim, a minha disposição é total, a minha abertura é completa com relação a aceitar sugestões dos companheiros da comissão parlamentar de inquérito, evidentemente desde que não mexa na lógica da investigação. Para tanto, nós vamos fazer essas conversas, já estamos conversando e vamos dar continuidade a essas conversas e, sobretudo, decidir o que nós vamos fazer numa reunião no final da segunda-feira. Também corrupção, ele vai ser denunciado por isso? Prevaricação parece que... Também por prevaricação, por muita coisa, porque durante a investigação nós nos deparamos com tudo isso. Eu nunca fiz segredo, não era do nosso plano de investigação apurar corrupção, nem desvio de dinheiro, mas logo nós nos deparamos com a questão da Covaxin, da Precisa, do Ricardo Barros, do Maximiano, e não tinha como não avançar nessa investigação. Quer dizer, eu tenho brincado com os companheiros da comissão, o difícil não é retirar nomes, o difícil é não colocá-los.
Veja, por exemplo, a questão do general Braga Neto. Ele foi, além de chefe da Casa Civil, o coordenador do Comitê pró-enfrentamento da pandemia. Como é que você apura todo mundo, indicia todo mundo e não indicia, cala diante do indiciamento do próprio coordenador? Então, tem coisas que, sinceramente, não dá para fazer, né? Sob pena de você não guardar lógica nenhuma com relação ao relatório. Tem um capítulo muito extenso, importante, muita informação sobre fake news. A desinformação, a fake news, relatando, apontando aqueles que são disseminadores, quem patrocina, uma cadeia de comando, muito bem descrito ali. Senador, o senhor acredita que aqueles que divulgaram fake news são cúmplices do que aconteceu no Brasil? Isto é, se nós temos hoje 400 mil mortes que poderiam ser evitadas e não tivemos, esses comunicadores têm responsabilidade sobre isso? Tem pela incitação, né, à desordem, à violência, o desrespeito à ciência, ao conhecimento, a falta de responsabilidade com a necessidade de se proteger a vida das pessoas. Então, como eles entraram num esforço coletivo, cada um verdadeiramente fazendo a sua parte, cumprindo um papel, né, eles precisarão ser investigados e, em sendo o caso, responsabilizados sim. Para isso, o indiciamento, a indicação dos seus nomes. Aliás, nós tivemos que ter um número maior do que o que nós mesmos imaginávamos, né, porque nós tivemos, ao final e ao cabo, que colocar essas pessoas cuja investigação nos colocou frente a frente, com envolvimento no gabinete paralelo e no próprio gabinete do ódio. Existia toda uma estrutura, mas esses disseminadores, eles fazem parte dessa estrutura e atendendo a um comando que veio do próprio presidente da República. Porque o funcionamento desse gabinete do ódio, desse esquema que esteve presente em vários momentos da vida nacional, é quase que automático. Ele segue a uma impulsão, a uma diretriz. Então isso acaba envolvendo todos que, de uma forma ou de outra, deliberadamente participam daquilo. Quais as consequências? O que fazer para evitar que isso volte a ocorrer? Nós vamos efetivamente indiciar, investigar e tentar punir exemplarmente essas pessoas que cometeram essas irregularidades, esses crimes, e vamos propor a mudança na legislação de modo a suprir a vacância com relação à criminalização desses fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem a prerrogativa de propor projetos de lei que tramitarão com exclusividade, ou seja, eles não tramitam em comissões permanentes, eles vão diretamente para o plenário. Então nós temos que tentar inibir os robôs, né, os impulsionamentos, os perfis falsos. Nós temos que obrigar as plataformas a exigirem mais responsabilidade na individualização da abertura de contas, de perfis dessas pessoas. Enfim, nessa área, como você sabe, tem muita coisa a se fazer, né? E coisas que podem tranquilamente ser feitas sem abalar, sem afetar a barreira da liberdade de expressão. Agora, o senador teve, por exemplo, nós tivemos empresas organizadas também disseminando. O caso, por exemplo, da Jovem Pan, a CNN fez isso e demitiu 2 profissionais que são citados, né? A CNN demitiu pelo menos um profissional citado, que é o Alexandre Garcia. Como que a sociedade pode se proteger desses veículos já estruturados, empresas de comunicação que participaram da disseminação da desinformação? Eu acho que efetivamente criando regras, né, para que cada um se obrigue a exemplarmente punir essas pessoas que ajudarem na desconstrução de imagens, de reconstrução, nos crimes de mentira, de fake news. Eu acho que em disponibilizando essas leis, nós teremos feito a nossa parte, independentemente da punição que eles precisarão receber.
O senhor teme algum tipo de ataque, perseguição por conta disso? Eu já sofro, né, todos os dias, mas nunca foi diferente, nem será diferente. Eu, por exemplo, nunca fui de comissão parlamentar de inquérito, nunca postulei ser indicado relator. Quer dizer, eu nunca me imaginei sendo relator de uma comissão parlamentar de inquérito, ainda mais desta comissão parlamentar de inquérito, que é uma espécie de mãe das CPIs, né? Da maior de todas, que chegou a ter, num momento dificílimo da popularidade, do prestígio das instituições, do parlamento, chegou a ter 78% nas pesquisas do Datafolha de aprovação. Não é, com a responsabilidade de fazer uma investigação complexa como essa, né, ainda durante a pandemia, apurar o que aconteceu nesse enfrentamento, né, juntar provas, enfrentar o poder político, o poder econômico. Enfim, eu gostei da experiência, mas sinceramente não era isso que eu queria, que sempre desejei. O senhor foi alvo de fake news durante esse período, não? Em todos os momentos. Eu, como presidente do Congresso, fui um dos maiores investigados da Lava Jato. Eu fui o autor do abuso de autoridade, porque chegou no momento tal que não dava mais para não ter um abuso de autoridade. O abuso de autoridade que nós tínhamos era de 64, com penas diminutas. E aprovamos isso. Depois aprovamos o juiz de garantias, porque depois do Sérgio Moro, não há como um juiz no Brasil, diferentemente do que acontece no resto do mundo, instruir um processo, processar o acusado e julgá-lo. Quer dizer, é preciso que para o julgamento haja um juiz de garantias. Quer dizer, depois nós condenamos o Deltan Dallagnol no CNMP, agora nós o condenamos na primeira instância, civilmente, e enfim, eu tenho procurado fazer a minha parte, resistido a isso, mas eles sempre atentaram contra mim. Agora, durante esse curso da CPI, atentaram também? Não? Em todos os momentos. A minha indicação, isso é inédito, para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela foi antecipadamente judicializada. Eles não queriam que eu fosse designado pela maioria relator. Né? E a partir daí eles tentaram todos os caminhos da obstrução, da desconstrução, da desmobilização, da utilização de fake news. Isso é comum, né? É comum. A gente na política, você acaba de uma forma ou de outra se acostumando com essas coisas e se vê obrigado no dia a dia a enfrentá-las. Algumas pessoas que nunca conviveram com isso, na medida em que elas são apresentadas a essas coisas, elas ficam chocadas, aterrorizadas, com medo. Quer dizer, graças a Deus isso não acontece comigo, não. O senhor foi alvo de ataques na própria CPI, pessoas que foram lá visivelmente para desestabilizar, para atacá-lo. Aí eu te pergunto, o senhor acha que valeu a pena enfrentar todos esses problemas para produzir um relatório que é, de fato, uma descrição dessa tragédia que nós vivemos? Eu acho que valeu a pena, né? E acho que um legado não pode ficar para essa comissão, que será, sem dúvida nenhuma, uma comissão exemplar, né, para o futuro, pelo seu comportamento. Foi a maneira como, em algumas oportunidades, nós reagimos a essas ofensas, a essas violências, a essa desconstrução. Você se prepara, reflete, se mantém ali num patamar de equilíbrio, mas a provocação insistente, repetida, tem horas que acaba tirando você dessa condição. E toda vez que você desce para o patamar dessa gente, você acaba dando uma contribuição que não pode ficar para a história. Eu até aproveito a oportunidade para pedir desculpas pelos excessos que eventualmente nessas horas, em contrapartida, eu cometi.
Também ninguém tem sangue de barata, né? Isso é inacreditável como isso acontece, porque tem hora que você diz, olha, hoje eu não vou aceitar a provocação, hoje eu não vou aceitar a provocação. E de repente, quando você pensa que não, está envolvido ali numa discussão. Aí você recua, o objetivo central exatamente não é aquele, é elucidar fatos, é avançar na própria investigação. E a rigor, em todo momento, foi o que eu tentei fazer. O que é que a população não viu dos bastidores que pode ser revelado agora da CPI? É muito difícil, né? Porque essa investigação ela foi, sobretudo, uma investigação pública. Ela foi transmitida pelos meios de comunicação, a imprensa teve um papel fundamental no avanço da investigação, na sustentação, na aderência social da própria comissão parlamentar de inquérito. Então, via de regra, as coisas geralmente eram discutidas publicamente. Nessa fase final da discussão do relatório, aí nós vamos ter um momento ali de muito debate, de muita discussão, porque nós somos diferentes na comissão, nós temos pensamentos políticos diferentes. E nesses mais de 5 meses, nós fizemos um esforço para a convivência e para o resultado da investigação. E isso acaba tendo que produzir um resultado na hora de se aprovar com a maioria de votos qual será o relatório que a Comissão Parlamentar de Inquérito escolherá. Vocês vão levar o relatório para o Tribunal Penal Internacional? Sem dúvida, vamos levar pessoalmente. Até já encarecemos aos juristas que participaram desses debates que, por favor, vamos nos manter mobilizados para definirmos as peças das denúncias a partir das provas que estão sendo paralelamente produzidas, e vamos sim levar. Os crimes contra a humanidade, eles não fazem parte da legislação nacional. O genocídio, sim, já faz parte, mas os crimes contra a humanidade, não. E vamos encaminhar uma providência que é de tornar esses crimes contra a humanidade também um crime da legislação nacional. Porque hoje ele só existe no Estatuto de Roma, que é o estatuto que embasa as decisões do Tribunal Penal Internacional. Mas, eventualmente, lá, tendo uma condenação, pode haver uma comunicação para que se cumpra no Brasil, a presente, por exemplo. Aí sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando do ponto de vista de disponibilizar na nossa legislação os crimes contra a humanidade. É exemplo do que nós fizemos no passado com relação ao genocídio, que hoje faz parte da legislação brasileira. E como o senhor disse, na sua opinião, o presidente cometeu o crime de genocídio. Eu acho que cometeu, desde muito antes da pandemia, Ele sempre teve, assim, uma espécie de compulsão de morte. Quando era deputado federal, ele falava em assassinar 30 mil pessoas, inclusive o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, tudo que ele pôde fazer com relação à desestruturação do ambiente que possibilitará a continuidade, a sobrevivência, a existência dos indígenas, dos povos originários e que dependia dele, ele fez com atos normativos. Eles chegaram a impedir que os indígenas, durante a pandemia, tivessem acesso à água. Quer dizer, para caracterizar um genocídio, você não precisa ter uma matança em série. Se você tiver uma morte com os pressupostos todos ali colocados, isso já caracteriza, assim, o genocídio. O senhor acha sobre fake news, para encerrar, vai haver uma mudança no universo da comunicação no Brasil, tudo pelas empresas, inclusive, que abrigaram pessoas que davam ali, disseminavam fake news e desinformação? Você acredita que... Eu acho que haverá essa mudança na medida em que você tenha punições como consequência dessas investigações, não apenas da CPI, mas da outra CPI do Congresso e das investigações que ocorrem no Supremo Tribunal Federal, e você disponibilize a nossa legislação de mecanismo que possa fazer uma contenção disso tudo. Isso, sinceramente, não pode continuar a acontecer.
Eu vi que o senhor várias vezes falando, o senhor foi procurado, mensagens, debatendo com senadores no relatório, né? Ainda não terminou o serviço, mas como é que o senhor se sente agora? Não, assim, o relatório, na verdade, em português claro, é o que eu penso, né? Eu não penso de que este relatório vá ser o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como eu falei no início, nós vamos aprovar ponto por ponto, indiciamento por indiciamento, para a continuidade da investigação. E é natural, já que nós somos diferentes na comissão, que haja pontos de vista diferentes, mas nós vamos trabalhar para que cheguemos a um denominador comum. Ainda não está naquela fase que eu estou aliviado, dever cumprido. Não, ainda não. Ainda temos muito o que fazer. E já definimos que nós vamos criar um observatório, que não é inédito no Parlamento Nacional. Eu, quando fui presidente e fizemos uma importante comissão parlamentar de inquérito que apurou violência contra a mulher, nós fizemos o Observatório da Mulher no Senado Federal. Lá atrás, quando o Senado fez uma comissão parlamentar de inquérito do Poder Judiciário, nós criamos uma subcomissão que era uma espécie de observatório para continuar a receber denúncias, a agilizar a tramitação das propostas legislativas e até mesmo das investigações na Polícia, no Ministério Público Federal ou no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse observatório deverá fazer com relação a esta comissão a mesma coisa. Alguma mensagem final? Não, tá bem, Joaquim. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você colabore com o nosso crowdfunding, que é um projeto de documentário sobre a fábrica de mentiras da extrema-direita. E nesta fábrica de mentiras está inserido o caso do Adélio Bispo de Oliveira, que foi o personagem central do último documentário nosso, que foi a fakeada, né? Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. Estamos produzindo mais um documentário. Esta é a razão pela qual eu estou em Brasília, ouvi o senador Renan Calheiros e vou ouvir outras pessoas. Então eu peço a vocês que, podendo, colaborem com o nosso Catarse, a vaquinha virtual, essa nossa vaquinha para financiar mais este projeto de documentário. Você vê todas as instruções na descrição deste vídeo, o link para que você então faça a doação. Desde já eu agradeço a todos vocês e até mais.